Bem-vindos ao canal do Frederico Ciongoli. Bom, pessoal, estou aqui hoje para contar um caso prático de constelação familiar. Tá ligado? É um caso que está ligado a doença e saúde. Então, o cliente trouxe uma questão de dores nas articulações e costas, tá? Ele vem carregando esse problema desde a sua infância, ou seja, por décadas. Bom, e por que eu escolhi essa questão bem nessa semana? Hoje é dia 24 de abril, né? Então é uma semana do descobrimento do Brasil, dia 22 de abril. Então eu escolhi porque dois fatos chamaram muito atenção nesse caso. O primeiro, que é um caso que realmente tem a ver com a formação do povo brasileiro, com a história do Brasil, então é um caso de saúde que está ligado a isso. E segundo, que o fato sistêmico gerador desse problema das articulações foi deflagrado há quase 500 anos, ou seja, o fato está ali, o trauma começou ali de 300 a quase 500 anos atrás. Então isso chama muita atenção, né? Por um fato sistêmico viajar por inúmeras gerações aí, tá? Bom, então o que eu vou fazer, gente? Eu vou narrar um pouco a constelação. Mesmo porque, para quem não conhece esse trabalho, é interessante para as pessoas entenderem como que o inconsciente coletivo, onde estão registrados toda a história do Brasil, como se manifesta na sala de constelação, né? Quando um grupo se reúne, tá? Então vamos lá, eu vou fazer claro isso de uma forma bem síntese, tá? Bom, o cliente trouxe essa questão e lá a gente começa a constelação. O que chama já atenção de cara é a linhagem da mãe, tá? O problema vem da linhagem da mãe do cliente. Bom, depois a gente coloca ali uma pessoa para representar a doença dele, o problema na articulação dele, né? A gente faz isso na constelação. No momento que esse representante entra, o campo, o inconsciente coletivo, o campo morfogenético, que é a mesma coisa, começa a manifestar imagens de padre, forca e fogueira. É assim, pessoal, para quem não conhece a constelação, como é um trabalho fenomenológico, a gente acaba recebendo sim imagens do sistema. É um trabalho realmente impressionante, a gente está aí conectado a uma inteligência espiritual que está muito acima de nós. Bom, então essas imagens começam a manifestar e outra imagem muito interessante também se manifestou. A menorá. Menorá, gente, para quem não conhece, é o simbolismo, é o símbolo máximo do judaísmo, tá? É aquele candelabro de 7 braços. Bom, então você começa a perceber, né? Padre, fogueira, forca, menorá, judaísmo. Então o que acontece? Logo em seguida a esse movimento, eu perguntei ao cliente se ele era judeu, né? Porque apareceu a menorá ali e tudo mais. Ele falou, não, a família toda é cristã. Eu falei, tudo bem, mas eles vêm da onde? Eles vêm de Portugal, ele respondeu, né? Então, Portugal, Espanha, a gente já começa a remeter a alguma coisa aí na história da perseguição dos judeus, principalmente na Santa Inquisição. Bom, mas até aí a gente estava colhendo informações, nada estava definido. Aí o que acontece no segundo estágio da constelação? Pessoas são capturadas por essa força do campo e algumas pessoas deitam para representar as vítimas, tá? Então elas deitam, é interessante que elas se deitaram, se contorcendo de sofrimento, de dor, aos pés do padre, que a gente colocou também uma pessoa para representar o padre. Né? Um padre, a gente não sabe da época que mas estava lá o padre e essas vítimas ficaram aos pés do padre, assim, naquela posição de subjugação, né? Subjugados ao padre. E o padre fazia assim, né? Dizendo, vocês estão sob a minha tutela, vocês estão sendo subjugados por mim. Óbvio que nesse momento a gente percebeu que poderia se tratar da Santa Inquisição, algo ali ocorrido, gente, por isso que eu falei, há quase 500 anos. A Santa Inquisição em Portugal, pessoal, começou em 1530 alguma coisa, 36, né? Então, na Espanha começou um pouco antes, mas em Portugal 1530 e poucos, por isso que, né, começou a vir as levas de judeus já nas capitanias hereditárias, aqui em 1530 e poucos, trazendo esses judeus. Bom, o que acontece?
Para a gente realmente perceber, confirmar que se tratava da Santa Inquisição, eu resolvi dar umas frases em hebraico para as vítimas, né? Poderia ser que as vítimas fossem ciganos ou mesmo cristãos heréticos, né? Porque a Santa Inquisição era uma investigação, né? Das pessoas que eram heréticas, contra as tradições da cristandade. Então poderia ser, né? Não precisamente judeus. Bom, demos as frases em hebraico. No momento que a gente deu a frase em hebraico, o representante do cliente se liga automaticamente e profundamente às vítimas. E não só ao se ligar com as vítimas com essa frase em hebraico, todos começam a ser tomados por aquele momento e chorar copiosamente na sala, as vítimas e os clientes. Ou seja, aquilo é uma confirmação que eles eram judeus, né? Porque no momento que você dá a frase em hebraico, eles são tocados, é porque eles são judeus, né? Então, foi um momento de muita comoção na sala. Por incrível que é muito interessante, esse trabalho ele é tão sincrônico que, para vocês perceberem a tamanha sincronicidade, a pessoa que representou o padre, depois, mais tarde, ele nos revelou, ele é judeu, né? Você vê como que são as coisas. Então, naquele momento, houve uma grande comoção, só que ao mesmo tempo da comoção, o cliente ele se aliviou instantaneamente. A alma dele foi tomada por um tremendo alívio. Por quê? Porque a alma dele é como se a alma dele visse, né, enxergasse essas almas que foram excluídas. Por que elas foram excluídas? Pessoal, não só porque elas foram mortas pela Santa Inquisição, pelo Santo Ofício, mas pela própria família, principalmente naquela época. Então a família, para sobreviver, tinha que esquecer desses ascendentes, né? Desses ancestrais que foram mortos e, né, por isso que eu falei que tem a ver com a história do Brasil. Então, os ancestrais dos clientes, claro, cristãos, né, como a mãe, como ele disse, eles tiveram que entrar no Brasil disfarçados de cristão, que é a figura dos cristãos novos. São os Bnei Anussim, né? Também são os cristãos novos, eles tinham que chegar aqui, ó, eu sou cristão. Então eles ficaram conhecidos como os cristãos novos. Então isso gera o quê? Uma exclusão. Não, a gente não tem nada a ver com aqueles ancestrais que morreram. E a gente quer apagar mesmo para sobreviver, né? Principalmente não para sobreviver no novo mundo, mas também para superar aquela dor. Muitas vezes para a gente superar a dor, a gente enterra literalmente nossos ancestrais. É uma forma de exclusão. Então, no momento que aquelas vítimas são olhadas, os judeus, né, são olhados, as vítimas judias são olhadas, elas entram, elas foram incluídas no sistema novamente, na alma da família. Isso traz um grande relaxamento na sala, tudo é apaziguado, o cliente sente esse relaxamento e o que fica, claro, muito uma lição para todos nós, não só para o cliente, como para todos nós. Primeiro, como que as doenças, elas não são algo para a gente combater, como as doenças não são uma desordem caótica do organismo de repente que acontece, não, elas sempre estão ligadas a alguma coisa sistêmica ou psicológica, tá? No caso do cliente era sistêmica. E outra coisa também, para a gente entender o quanto é importante honrar o nosso passado, os nossos ancestrais, e principalmente para aquele cliente e a família inteira que é cristã, para elas também terem um conhecimento que naquela família há raízes judaicas também. Gente, isso é muito importante, eu vou aproveitar. Isso não significa que necessariamente aquela família inteira tem que se converter ao judaísmo. Tá? Muitas famílias, elas são capturadas e querem naturalmente se converter. É um impulso natural, não é porque fez constelação, é um impulso natural. Pode surgir nesse cliente, que foi uma constelação recente, mais para frente, uma necessidade talvez ou de se converter ou de estudar o judaísmo. Mas não há necessidade, eu já tenho casos assim, muitos, tá? Você pode continuar cristão praticante sem problema nenhum, só que aquela família deveria sim ter um espaço para aqueles judeus mortos.
e tem o reconhecimento, nós também somos judeus de uma certa forma, e eles vivem no nosso coração. E para o cliente, e falando em vive no nosso coração, eu dei uma frase para o cliente que foi muito tocante, em que o cliente olha, o representante do cliente olha para as vítimas judias e fala: vocês vivem em mim, vocês vivem nas minhas articulações, né? Então, eu honro vocês vivendo e honro o judaísmo também. De novo, você pode continuar praticando o cristianismo, mas é como se aquele cliente tivesse que ter um símbolo da menorá ou da estrela de Davi para assentar, materializar também aquela raiz judaica na família, tá? Então esse foi um caso muito tocante. E quem quiser, pessoal, assistir um trabalho desse, sentir na pele, sentir, entender como que essas imagens se manifestam de forma incrível ali na sala, dia 27 agora de abril, vocês têm uma oportunidade, tem vaga para assistir. Talvez tenha uma vaga para constelar também, agora quinta-feira em São Paulo, aqui no meu espaço, das 19 às 23. Eu vou deixar o link aqui para inscrição da vivência. E é isso aí, pessoal. Um abraço, tudo de bom para nós e salve a nossa nação.